E aí, ele foi pro meio do salão, né? Quando eu olho, tá ele dançando. Nossa, eu fiquei me roendo por dentro. Bom, daqui a pouco ele veio. Quem disse? Quando eu olho, né, na saída, assim, né, ele tava saindo de mão dadas com a mulher. Baixinha também, da minha altura, magra, baixinha. Quando eu vi, eu falei, Ângela, minha colega, olha o Nau ali. Eu disse, eu vou atrás dele. Ela falou, não vai, Paula. Eu disse, vou. Paula, não faz isso, Paula. Eu disse, eu vou. Ela disse, então eu vou embora. E era longe do 13 do Vasco, do Vasco da Gama para Casa Forte. E eu falei, então você vai. Aí pronto, aí aquilo. Eu disse, você vai que eu fico. Nunca tinha andado sozinha, assim na madrugada, né? E eu fui atrás dele. E ele sem ver e eu atrás. Atrás. Quando chegou, como se fosse um riozinho, tinha uma. Bom, e quando chegou assim, como se fosse um rio, uma pontezinha, eu parei. Ele viu eu atrás dele. Ele olhou e disse assim, virou as costas e falou assim, virou a frente pra mim, né? E falou assim, tá indo pra onde? Eu disse, atrás de você. Respondi assim. Aí ele virou com ela, aí ele falou assim, vai na... É um ditado assim, né? Vai na tora mesmo. Eu disse, vou. E ele seguiu, parou não. E ele seguiu, entrou e eu encostei. Ela ficou do lado e eu fiquei do outro lado. Ele abriu a porta e ele disse, vai embora. Eu disse, não vou. Ele abriu a porta. Quando ele abriu, eu entrei. Quando eu... Olha, veja mesmo, hein? Quando eu entrei, isso não é nenhuma brincadeira. Eu tô sorrindo tudo. Mas não era nem pra mim estar sorrindo, entendeu? Tô sorrindo pelo o jeito que começou, assim, eu com ele. Só que aí foi mais sério, poderia ter acontecido coisa pior. E eu me sentei na cama. Quando eu sentei na cama, ele chegou assim na porta do quarto, entre a sala e o quarto. Ele olhou para mim e falou assim, colocou, brilhou aqueles olhos assim, e disse assim, Paula, vá para casa. Porque ela vai dormir comigo. Nossa. Até então, eu não estava acreditando muito assim no começo, né? Eu achei que era uma brincadeira da parte dele, sei lá, para me fazer ciúme, para isso, aquilo, outro. Não, ele foi até ali. Eu falei, eu não vou. Ele disse, vai sim. Você vai para casa, você vai esperar eu lá e depois eu vou conversar com você lá, que era no meu serviço, na casa da Dona Regina, né? Nossa, e eu falei, eu não vou. E ele ficou olhando assim para mim assim. Ele disse, eu já disse a você que levante da cama e vá embora. Aí eu levantei. Eu levantei. E sabe o que aconteceu? Eu me sentei na sala. Tinha um banquinho, uma mesinha. Eu me sentei ali. Desligou a luz. Eu fui lá e liguei de novo. Ele disse, é para deixar a luz apagada. Já que você não quer, você vai ficar aí, vai? Então tá bom. Olha, pessoal, eu me sentei. Eu amava tanto esse homem que eu me submeti a isso. Eu fiquei na cozinha sentada e eu não estou brincando, não. Eu tô sorrindo assim, tô brincando, não, hein? Eu me sentei na cozinha, fiquei lá sentada. Ele deitou com ela na cama, só que não faziam nada. Silenciou, ficou aquele silêncio. E eu não saí, também era ruim, não saí. Mas veja bem o que aconteceu.
Eu sentada, parece que o meu ouvido, eu sei lá o que danado tem no meu ouvido, que não era nem para mim ter ouvido isso, mas foi isso que aconteceu. Eu ouvia, parece que, eu não sei se era Deus ou era o diabo que trazia no meu ouvido. Eu ouvi quando ele falou assim para ela assim: espere, a gente só vai ter alguma coisa quando ela for embora. Aí ela falou, respondeu para ele: não, ela não vai. Ele disse: vai. Vai porque ela não suporta ver eu com ninguém. E eu deitada aqui. Ele falando tão baixinho com ela e parece que o vento trazia pro meu ouvido. A conversa todinha com ela. Aí eu ouvi. Aí ele pegou, ela disse assim, ela falou: não faz isso com ela não, que ela gosta muito de você, dá pra ver isso aí. Aí ele falou assim: ela não é de briga. Ela não é de brigar na rua. Se ele tivesse vivo hoje, ele dizia a mesma coisa que ele falou. Ele repetiu o que eu estou falando aqui. Ele falou assim: ela não é de briga. Ela é educada. Falou assim: ela é educada. Pode esperar que ela vai embora. E eu fiquei ali, eles conversando. Aí eu disse: sabe uma coisa? Ele não quer transar com ela, eu vou embora. Eu me levantei. E a conversa vai, conversa vai. Quando eu me levantei, eu falei: não. Aí eu disse assim: eu vou embora. Ele disse: você vai? Eu disse: vou. Aí ele falou para ela que eu falei para você. Falou assim mesmo para ela, baixo, disse que eu falei para você, que ela não ia conseguir ficar. Ela vai embora. Aí ela falou: nossa, não, mas ela é muito educada mesmo. Aí eu disse a você, ela não é de briga, ela não briga. Realmente, eu não era de brigar na rua, jamais. Eu nunca tinha brigado. Eu ia brigar? Não. Aí ele falou assim: ela prefere ir embora do que me ver com você deitado. E aí eu levantei. E ele levantou. Ele disse: eu vou levar ela lá, né? Lá fora, tipo assim, né? Eu disse: não precisa. Não precisa. Então, quando ela pegou, aí ela falou assim para ele, bem que falou mesmo, né? Nossa, ela é desse jeito, ela falou para ele. Ela é desse jeito, ele disse: é, ela não é. E ele foi me levar. Quando chegou lá fora, a gente começou a conversar. Aí eu falei assim: olha, não se preocupe, porque eu posso ser pobre, mas educação minha mãe me deu. E eu prometo para você que nunca mais eu vou atrás de você. E me desculpe por eu ter vindo atrás de você. Você me perdoe. Quando eu falei isso, a máscara dele caiu. Tipo, a ficha caiu. Ele disse assim: também não preciso falar assim. Eu disse: olha, não vá atrás de mim. A partir de hoje, não chegue lá no meu trabalho atrás de mim. Ele disse: eu estou dizendo a você que eu vou. Só que foi exatamente, eu já estava grávida. E quando eu cheguei em casa, quando foi no outro dia, pronto, aí eu já eu não tinha, não sabia assim da certeza. Eu falei: nunca mais você vai atrás de mim. Aí ela sai lá do quarto e veio. Quando ela falou assim: não. Aí ele falou assim: vai embora para dentro. Eu não deixei você lá dentro. E eu fui embora para casa. E eu fui embora sozinha lá do Vasco. Tipo, não é do Vasco que eu tô falando, mas assim, é próximo. Lá do Vasco da Gama, né? Que é do Vasco da Gama mesmo. Até Casa Forte. Eu fui sozinha. Sozinha. Ele passou um dia, passou, eu acho que quando foi quase uma semana, ele encosta. E aí, o que ele fez? Quando ele chegou no portão, ele nunca tinha feito isso. Porque ele sabia que se ele fizesse, o pessoal já sabia. Dona Regina já sabia, seu Brandão, Dona Tereza, né? Já sabia que ele era policial, tudo, então não se incomodava. Ele chegou, botou os braços por cima do portão e gritou por mim. Eu não tinha como dizer que não estava, porque foi quando eu fui saindo da cozinha que eu ia pro quarto, eu dei de cara. Aí pronto, porque seu Brandão falou até assim, o senhor falou assim: tem um homem lhe chamando aí, Paula. E eu nem me toquei. Quando ele falou Paula, ele gritou. Eu não tinha como. Então, pessoal, foi isso. E aí vocês me perguntam, né? Vocês podem me perguntar assim: e aí, você voltou para ele? Sim, voltei. Voltei depois de. Aí ele foi, conversou. Aí quando ele chega, aí eu saio com raiva. Nesse dia, eu olho assim, pego a foto dele, a fotografia dele. Assim, que ele tinha, da formatura dele de polícia, né? De oficial. Eu peguei, eu disse, com raiva, eu disse: eu vou levar a sua foto, né? Com raiva, eu vou levar a sua foto.
Aí quando eu chego lá fora, foi ele mesmo que tirou e me entregou. Quando chegou lá fora, eu disse, tá aqui sua foto. Quando eu falei tudo isso, e aí eu disse, tá aqui sua foto. Ele disse, você é minha namorada, Paula. Eu só fiz isso porque você, né, chegou, você deveria ter me chamado num canto e não na frente dela. Com que cara agora eu ia chegar para ela e dizer assim, vote, e porque ela, ele disse, não, eu tinha que manter minha palavra. Então você é minha namorada, ela não. Aí eu falei assim, se eu fosse a sua namorada, com certeza você não tinha feito isso comigo. Se eu fosse a sua mulher também, você não teria feito. Então eu não sou nada sua e você me perdoe por eu ter vindo atrás de você. Pronto, aí aquela ladainha toda, né? E foi quando eu fui embora. E aí foi quando ele chegou lá. E quando eu fui entregar a foto dele, eu já fui dizendo que estava grávida, né? E ele todo feliz, e ficou todo feliz. E aí vamos conversar, eu não quis saber de conversa nenhuma. E aí foi quando cheguei lá no 13 que eu fui dançar. E eu não quis saber dele. E eu disse que eu estava grávida, né? E não quis saber dele. Quando eu cheguei no 13, que um homem foi me tirando para dançar, aí foi quando ele encostou. Aí foi confusão. Então, hoje você me pergunta assim, Paula, hoje. Ah, hoje ele não tinha feito isso, não. Porque se ele tivesse feito uma coisa dessa comigo, na hora que eu tivesse virada num saco de batata hoje, que minha paciência é zero, eu, Paula, eu tinha pegado a arma. Eu até poderia não atirar. Ou eu deixava os dois, ou eu ia ameaçar, e ele era muito rápido mesmo, porque eu sei que ele era mesmo. Ele tinha tomado da minha mão e a situação estava desgraçada mesmo. Mas é isso que eu falo, sabe? Então, quando ele teve esse negócio que ele fez, né? E outra. Tá pensando que só foi essa? Não. Essa. Aí fica pra próxima. Isso foi eu e Nau Ferreira, o policial lá do Morro da Conceição, né? Recife, né? De lá. Então é isso aí, viu? Mais uma. A outra fica pra próxima. Só foi. É isso.